Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Rota Parkour. Aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para começar o parkour do zero. Meu nome é Danilo Brustolini e hoje eu vou falar como você pode perder o medo de cair. Qualquer pessoa que for entrando aqui na live pode colocar as perguntas que no final eu posso responder elas, ou pode deixar depois nos comentários nesse vídeo quando ele for repostado para que você possa ter a sua resposta na sua pergunta. Então hoje eu vou falar bastante sobre essa questão de como a gente vencer esse medo de cair. Ele é muito comum, ele impede muitas pessoas de começarem a evoluir dentro da prática, porque quando você vai com medo, você deixa de fazer muitas coisas. E lógico, hoje eu vou especificar um pouquinho mais em cima do medo de cair, embora eu vou falar bastante em cima do medo em geral, mas existe o medo em cair, que é uma parte específica dentro do medo. E aí, primeiro, a gente tem que entender o que é o medo. Na verdade, a gente nasce apenas com dois tipos de medo diferentes. Um é o medo de cair e o outro é o medo de som alto. Basicamente, quando a gente nasce, a gente já vem com esses dois medos inseridos no nosso organismo. Basicamente, a gente já nasce com isso, é um sistema de proteção. E hoje eu vou falar um pouquinho como é que esse medo de cair, na verdade, ele não está sendo esse fisiológico que a gente está trazendo para a nossa prática ou que a gente traz para o nosso dia a dia. É muito mais associado a um medo mental do que esse medo fisiológico de cair. Mas antes de eu começar a explicar isso e como é que a gente vai vencer esse tipo de medo, eu tenho que explicar o que é esse medo fisiológico para que você entender que não é exatamente o mesmo medo na hora que a gente pensa em tentar um movimento ou tentar alguma coisa e cair. Primeira coisa, o medo fisiológico de cair é um sistema que a gente tem dentro que é basicamente o nosso equilíbrio. Quando o nosso corpo perde o equilíbrio de uma vez só, quem nunca teve sentado na cadeira, está inclinando para trás e sente que vai cair? Esse é o medo fisiológico, é o nosso corpo sentindo que está tendo uma mudança brusca no nosso equilíbrio e por conta disso a gente vai cair. Esse é o medo que nós nascemos com ele. Quando a gente olha para algum movimento ou quando a gente vai tentar fazer alguma coisa e você fica com medo de fazer aquilo ali e cair, na verdade é um medo mental. Ele foi construído por você ao longo da vida e ele está muito mais associado às suas capacidades físicas, à sua capacidade de interagir com o ambiente, de fazer um movimento, do que realmente com esse medo fisiológico. Então é legal a gente já começar a diferenciar logo de cara aqui. Esse medo fisiológico ele vai existir e principalmente quando a gente vai evoluindo na vida, a gente consegue aprender como controlar ele. O medo nunca vai sumir, ele vai sempre permanecer ali. Mas você começa a aprender a controlar ele. Já o medo mental, ele é um que você pode literalmente meio que desaparecer com ele, porque você aprendeu a ter ele. Todos os medos que nós temos na vida, tirando esses dois que eu falei, que é de som alto e essa perda de equilíbrio momentânea, e todos os outros nós aprendemos a ter ele durante a vida. Ou seja, se nós aprendemos, nós podemos desaprender. Eu aprendi isso, foi até com Dan Edwards, que é da Parkour Generation lá de Londres, e ele fez um seminário sobre o medo, com várias pesquisas que eles fizeram em cima dessa área, onde mostra que o medo, na verdade, não é aquilo que a gente fica pensando, que, eu tenho medo e nunca isso vai mudar na minha vida. Não. A gente pode superar, assim como a gente pode superar traumas, pode superar fobias, tudo isso, se você souber a forma correta de fazer, você começa a superar. E onde que isso aqui encaixa? Dentro da parte do parkour. Às vezes não só dentro do parkour, mas em atividades em geral. Quando você deixa de fazer uma coisa por conta do medo, você está se bloqueando de poder ter uma evolução. Até uma das coisas que as pessoas não percebem, mas um dos fatores que mais matam no mundo é o medo. Teve um acidente, isso aí teve uma pesquisa que eles fizeram em cima, que foi quando teve o atentado do 11 de setembro. Foi um atentado horrível, porém, ali foram 2 aviões que caíram e depois a segurança aumentou absurdo na época. Por causa daquele atentado nas Torres Gêmeas e tudo, a segurança dos aeroportos foram assim, eles triplicaram a segurança que eles já tinham. Tanto é que tem protocolos que eles seguem até hoje. Só que no ano seguinte, a maioria das pessoas, no ano que teoricamente seria o ano mais seguro para poder se voar com avião lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas começaram a pegar a estrada, pegar carro, por conta do medo. O número de acidentes de carro matou muito mais pessoas do que diretamente foram mortas no atentado. Ou seja, muitas pessoas morreram por conta do medo. Então, o que eu quero chegar aqui é, o medo, ele é uma questão que você pode utilizar para se proteger, porém, quando ele é excessivo, aí já começa a ficar uma coisa ruim, tanto para você quanto para os seus objetivos de vida. Agora, o que não é esse medo, né? O que não é o medo de cair?
Quando uma pessoa olha para algum movimento, eu acho que muitas pessoas pensam no parkour dessa forma, olha para uma coisa e fala que está com medo, mas na verdade ele não tem habilidade para fazer aquela técnica. E quando você não tem essa habilidade, ou seja, quando você na verdade não sabe fazer um movimento, não o medo que você está sentindo, é literalmente um despreparo. E se você está associando isso ao medo, é porque você não está sabendo julgar muito bem como é que estão os seus sentimentos. E por isso que eu vou ensinar aqui hoje como é que a gente pode ir moldando esse pensamento que a gente tem na hora que olha um desafio, na hora que olha algum movimento que você quer aprender, alguma coisa que você projetou lá para frente, tipo algum objetivo de vida. E a ideia é justamente você aprender como você percebe isso e como você supera. Então, a primeira coisa aqui, como é que a gente pode já superar? Eu vou dar algumas dicas práticas para você começar a já encarar o medo. A primeira dica é a mais simples de todas e que eu sei que muitas pessoas na hora que ouvem isso, se fosse tão simples assim todo mundo faria. Exatamente por isso. De ser tão simples, a maioria das pessoas nem sequer fazem isso. O que é? É encarar o medo. É simples, simplesmente encarar. Se você tem medo de uma situação, se você tem medo de alguma coisa que você queira fazer, ou até mesmo, igual eu tô falando dentro do parkour aqui, alguma técnica, se você simplesmente nem chega a se colocar na posição de fazer aquilo, você está ficando muito na ideia de um medo abstrato, porque você não sabe o que é o medo. Agora, quando você se coloca na situação de sentir aquilo, de você se colocar frente ao desafio, se coloca na situação, por exemplo, de um salto, coloca lá na posição de fazer o movimento. Ou você vai fazer uma escalada, se coloca na posição de fazer aquilo. E quando você coloca o seu corpo nessa posição, você consegue julgar melhor agora como você, o porquê, o que está causando aquele medo, né? Como aquele medo está interagindo no seu corpo e como você está reagindo. E aí sim você vai poder analisar o que está indo bem, o que está indo mal e por que está indo mal. E aí você pode superar ele. Igual eu falei, o medo ele é aprendido durante a vida. Você nasce apenas com 2 medos. E eu estou falando hoje sobre como superar o medo de cair, mas do medo mental, porque o medo fisiológico ele vai se manter durante toda a vida. Ele é até uma questão de proteção sua. Se você estiver inclinando para trás, seu braço automaticamente vai mexer para os lados, por quê? Para se proteger. É uma questão natural. Esse aí, ele vai manter, a gente vai aprender apenas como utilizar ele de uma forma melhor. E aí, como é que no parkour as pessoas fazem isso? Eu vou até pegar um exemplo aqui, que aí a gente, quando faz uma transição do medo para um pânico. E muitas pessoas acabam não diferenciando isso, justamente porque ele não está observando como o medo está interagindo no corpo dele. E, igual eu falei, o medo ele mata muito mais do que várias outras coisas, porque a pessoa começa a se proteger ou fazer coisas que não faria se ele não tivesse com aquele medo excessivo. Então, um exemplo é, por exemplo, tinha um aluno na aula que ele já fazia vários movimentos. Todos os movimentos que ele fazia, ele estava progredindo muito bem. E assim, fazia salto, um caixote, tinha habilidade para fazer o equilíbrio, tinha habilidades para poder fazer as técnicas, tudo normal. Até um dia que a gente estava fazendo um certo percurso, um certo desafio, onde ele teve que subir um pouco a mais. E esse pouco a mais não é, vamos falar assim, ele teve que subir para um lugar muito alto, não, era uma altura que estava apenas acima da cabeça dele. E o que acontece é, naquele momento, as habilidades dele, ele já tinha feito salto que envolvia muito mais carga, muito mais risco do que aquilo que ele estava fazendo, porém ele associou aquilo ali como se fosse uma coisa de outro mundo, ele não sabia lidar com aquilo naquele momento. E quando ele entrou naquela situação, ele começou meio que a se desesperar, porque ele na verdade começou a juntar 2 fatores. Um, era o medo realmente de cair, porém era o medo também quando a gente está englobando com outras coisas. Por exemplo, muitas vezes o seu medo não é o medo de cair, é o medo de cair na frente de outras pessoas, é o medo de não ser suficiente na frente de outras pessoas. E o medo dele era meio que essa mistura, porque ele já tinha visto 2 pessoas passando pela mesma situação de uma forma muito fácil. E em seguida ele ia fazer e ficou assim, mas peraí, todo mundo fez com facilidade e agora eu não vou conseguir fazer? E aquele medo foi tomando conta ao ponto dele chegar assim, tipo, transitar de um medo comum para praticamente um pânico. E aí ele teve que descer, teve que parar e respirar. E assim, essa é uma segunda forma que a gente pode utilizar para poder superar o medo, né, que é a respiração. Então, eu indiquei, assim que ele saiu daquela situação, respirar e aí sim analisar e olhar. Na hora que ele estava no chão, ele olhou, tipo, chega perto. Ele olhou para a situação e
tipo, não tinha um risco. Na verdade, a altura era menor do que alguns locais que ele já tinha passado. Mas por ser uma estrutura diferente, no caso era uma barra, o medo tomou conta, sendo que a barra ali tinha até formas melhores de você se proteger do que outros ambientes. Então, a partir do momento que ele percebeu o que ele podia fazer, ele foi lá e fez aquilo. Ou seja, é simplesmente identificar o que está causando o problema e pegar e fazer. Outra coisa é, por exemplo, a gente conseguir fazer isso de uma forma progressiva. Esse aqui foi um medo que ele identificou ali naquele momento, foi praticamente por escala de pânico, e assim que ele aprendeu a lidar, respirar, poder voltar na situação, e ele viu que não era aquela coisa. Mas outra forma é, por exemplo, quando eu estava ensinando Mortal para alguns alunos. Já teve várias pessoas que aprenderam, mas sempre tinha um certo processo. Você tem que começar a ganhar um conforto com o movimento que você está fazendo, para aí sim você perceber que está certo. Tem um risco de cair, só que eu já treinei tanto fazer aquele processo passo a passo, que aquele risco ele começa a ir desaparecendo. Por quê? Você começa a sentir o conforto do movimento, você começa a perceber que você tem que se comprometer em fazer aquilo do início até o fim. Se você comprometeu a começar, você vai até o final do movimento. Só que isso de início é difícil, porque o medo ele te trava. E a partir do momento que o medo te trava, fica muito ruim. Então, teve um aluno na aula que eu comecei a fazer o processo com ele. Como eu sei que giros geralmente tem muito essa questão de travar, a gente fez todo o trabalho de ganhar conforto com o movimento, depois ganhar conforto com a posição invertida, até que ele começou a fazer aquele movimento. E mesmo depois que ele começou a fazer, simplesmente no momento que eu saí de perto dele, ele veio o medo de não ser capaz de fazer sozinho. E aí, na hora que voltou ali a ajuda, ele foi lá e conseguiu fazer. Então, o medo, o processo de você perder o medo de cair, ele tem toda uma escala. E quanto mais você conseguir sair disso antes, por exemplo, quando eu conseguir sair da ajuda para os alunos, antes, se eu fico muito tempo ali dando ajuda, provavelmente ele não vai conseguir fazer aquele movimento depois sozinho. Quando aquela ajuda começa a ficar mais invisível, e aí a pessoa vai pegando aquele movimento por conta própria, ele começa a ganhar mais autonomia. Você ganha essa autonomia justamente porque você não está agora ficando, tipo assim, perdeu o medo, mas porque agora você aprendeu a lidar com ele de uma forma melhor. E uma outra questão sobre o medo é que o medo, principalmente o medo de cair, ele está associado muito com a sua capacidade de fazer alguma coisa. Quando você olha para alguma coisa, você sente um medo instantaneamente de fazer aquilo, é porque muitas vezes o seu corpo, você já se imaginou naquela situação. Isso, lógico, é mais válido para quem já treina há mais tempo. Para quem está começando agora, provavelmente os medos são muito mais um receio de fazer do que um julgamento que o seu corpo está fazendo. Porém, quanto mais tempo você pratica alguma modalidade, mais você tem esse sentimento mesmo de que eu sei o que eu vou fazer e eu sei que eu vou acabar me colocando naquela situação. Um exemplo é um salto que eu estava fazendo que tinha uma árvore e tinha uma parede. Esse salto da árvore para a parede, ele é longe, não era um salto, vamos falar assim, tão fácil de fazer. A árvore em si, ele tinha um diferencial porque eu não tinha um local de ficar em pé certinho nele. Mas eu olhando para aquele salto, eu sabia exatamente que eu estava com medo daquela situação. Mas eu sabia que porque eu conseguia fazer aquilo ali, mas tinha sempre aquele detalhezinho que estava atrapalhando. E é exatamente esse detalhezinho que eu vou ensinar como é que a gente vai superar aqui agora. Como é que a gente identifica o que é esse ponto que falta na hora de você colocar um movimento em prática. Só que antes de fazer isso aqui, eu sei que provavelmente na hora que você pensa assim, perder o medo, né, que isso vai te ajudar a evoluir, mas que você fica assim, isso é uma coisa para me proteger, porque eu quero perder. Primeira coisa, o medo, embora ele esteja ali para te proteger, você aprender a lidar com ele é diferente de você perder o medo. Então, você não vai se machucar porque você agora está fazendo mais as coisas. Você está aprendendo a lidar melhor com o seu corpo, está aprendendo a lidar melhor com o seu ambiente. Então, você não vai ficar mais irresponsável por conta de, tipo, agora eu comecei a lidar melhor com o medo e eu comecei a fazer as coisas na loucura. São coisas diferentes. Tem até um caso, eu já citei ele num outro vídeo aqui, mas é uma coisa que acontece mesmo. Teve uma vez que eu estava treinando, e assim, tem pessoas que já têm o costume de treinar e já sabem o que está fazendo. Só que quando a pessoa não tem esse julgamento, não sabe do que está fazendo, mas olha alguém que já treina há muito tempo, ele julga que as coisas são fáceis.
E teve um dia que eu estava treinando, até no local que eu treino bastante por aqui, onde eu salto de uma barra para outra. E aí uma pessoa que estava andando na rua aleatoriamente, junto com um grupo de amigos, olhou para aquilo ali e, tipo, julgou. É fácil fazer, né? Se é fácil, eu consigo fazer. E, como já pode imaginar, né, a pessoa subiu, olhou, saltou e, tipo, por sorte, não machucou muito grave. Ele simplesmente errou realmente o local, caiu escorregando na grama e quase bateu a cabeça nessa barra. Porém, tipo assim, por que ele fez aquilo? Porque, na verdade, não é que ele não tinha medo, é que ele simplesmente era imprudente. Então, aí que muitas pessoas confundem. Você aprender a lidar com medo e você se tornar imprudente. São coisas diferentes. Quanto melhor você sabe lidar com o seu medo, mais confiança você tem na sua habilidade, mas porque melhor você conhece a sua capacidade de realizar. Igual eu falei, quando eu olho para um salto e vem aquela sensação meio que de medo daquele salto, é porque eu percebi já que eu consigo fazer aquilo. Agora, o que está me causando medo? O que está exatamente fazendo eu pensar? Eu não vou conseguir chegar, ou eu vou bater, ou eu vou chegar e vou de cara no muro, por exemplo, nesse salto, que é um salto que eu tinha que agarrar a parede, que é o que a gente chama de cat leap. Você salta e agarra no obstáculo para fazer uma escalada. Eu estava analisando ele, mas o que estava causando isso? O que estava causando medo? Era o medo de não chegar, o medo de escorregar o pé? O que estava causando esse medo de cair ali? E aí, como é que a gente pode começar a superar isso? O primeiro ponto é você se colocar na situação, igual eu falei. Você vai encarar aquele salto. Depois que você encara esse salto, você vai analisar nele o que está indo bem, o que está indo mal. Você se coloca numa posição onde você consegue avaliar o que me causa esse medo. Eu vou te passar um passo a passo para você conseguir fazer isso e até outras situações na sua vida mesmo. Primeiro passo, você vai encontrar alguma coisa que você queira fazer. Seja um salto, seja um movimento, seja alguma técnica, seja alguma coisa na sua vida geral mesmo. Não necessariamente dentro do parkour, mas vamos focar aqui um pouquinho dentro do parkour, principalmente dentro dos exemplos. Mas você encontra aquilo que você quer superar o medo. O segundo ponto é você realmente encarar isso de frente. No parkour, eu ia falar realmente a pessoa se colocar na posição, olhar para o movimento e tipo assim, é isso que eu vou fazer. Você olhou para o movimento que você vai fazer. Agora que você viu o que é que você vai fazer ali, você tem 5 segundos para fazer. Se você não fez dentro dos 5 segundos, é a que a gente chama de regra dos 5 segundos. Você provavelmente não vai conseguir fazer aquele movimento de cara. Porém, você vai simplesmente olhar durante 5 segundos o movimento e vai sair da posição. Assim que você sai dali, você vai agora fazer uma avaliação mental. O que me deu medo? E aí pronto. Aí a primeira coisa que vier na sua cabeça, você vai pegar ela. E aí agora esse é o terceiro passo. Ou seja, você fez o primeiro, subiu lá, analisou, viu o que era que você ia fazer. Segundo, você agora fez a regra dos 5 segundos. Durante 5 segundos, ou você faz ou você não faz. Se você não fez dentro de 5 segundos, você não faz naquele momento. E aí você sai da situação, sai daquela técnica, sai do movimento e analisa na cabeça o que está te bloqueando. Nessa parte, não foca em resolver tudo de uma vez. Foca na primeira coisa que vem na sua cabeça. A primeira coisa, por exemplo, que veio na sua cabeça foi que você olhou para ali e você sentiu que você não tinha técnica para fazer. Então, esse é o primeiro passo que você tem que resolver. Como você vai resolver a parte técnica? Você vai começar a treinar o movimento de uma forma mais isolada, você vai treinar esse movimento em outro lugar, você vai treinar aquela coisa que você quer dividido em partes, você vai treinar aquilo parcelado em vez de ficar pensar em fazer aquilo de uma vez só. Você já viu que você teve medo, deu 5 segundos para o seu medo, você não fez, avalia o que foi a primeira coisa. Era a técnica? Pronto. Mas vamos ver que você ficou com medo ali agora, era, por exemplo, no seu salto de escorregar o pé. Se era escorregar o pé, você tem que analisar, olha lá a superfície onde você vai saltar, olha aquilo que você vai fazer, e aí você vai simular essa mesma situação em outros locais. E aí você pode simular como é que você pode cair, você pode simular qual é a melhor forma de você se salvar daquilo ali, ou você pode simplesmente simular fazer o movimento da forma correta, para você conseguir, é nessa estrutura, e se eu pegar um lugar que seja um pouquinho mais escorregadio, mas numa situação que eu não vou ter medo, por exemplo, um salto bem pertinho para uma estrutura que seja mais escorregadia do que aquela.
aquilo ali vai criando uma confiança naquele ponto específico que está te dando medo. Então, esse é o quarto passo. É você treinar aquele elemento que estava faltando para você. Então, fez o primeiro, avaliou, encarou o salto, fez a regra dos 5 segundos. Terceiro passo, você analisou o que estava te bloqueando e treinou isso. O que você vai fazer? Você vai voltar para o primeiro passo. Você vai subir e encarar o salto. Segundo passo, regra dos 5 segundos. Se dentro de 5 segundos você não conseguir fazer aquele movimento, o que você vai fazer? Vai sair daquela posição, descer daquele ambiente ali, analisar de novo na sua cabeça qual foi o próximo ponto que está te bloqueando. Eu estou falando aqui para os saltos, mas é porque é aquilo que o parkour a gente consegue colocar isso na prática, na real. Você sente na pele como é que é. Mas se você levar isso para um paralelo, no seu dia a dia isso acontece também. Você várias vezes encara situações e às vezes você simplesmente desvia dela, deixa de fazer ou vai procurar outra coisa porque você ficou com medo, mas você não encarou aquilo ali, você não analisou o que está te causando medo. Às vezes o medo de fazer algumas coisas é simplesmente um medo social, o medo do que as outras pessoas vão pensar, o medo de você não conseguir fazer aquele movimento da forma como você queria. Algum medo tem, mas você tem que identificar, não é só ficar, tipo assim, tenho medo e vai para o outro lado, tenho medo e vai para o outro lado. Tem até uma fala que eu já ouvi muito, principalmente eu acho que dentro da parte do coaching, né, quando eu estava fazendo a formação, eles falavam muito disso. Às vezes aquilo que você mais quer na vida está naquelas coisas que você mais tem medo. Então, às vezes quando você tem medo de uma coisa e você tem um medo muito grande de fazer aquilo, provavelmente às vezes é uma coisa até que você quer fazer, porque senão você nem estava com medo daquilo, porque é simplesmente um fator que você quer ignorar da sua vida. Mas às vezes aquilo é uma coisa que você realmente quer fazer, mas você quer tanto, mais tanto, que você se coloca num ponto onde você não consegue ver a saída. E aí entra uma segunda técnica que eu vou passar aqui. Essa primeira, ela é muito útil e só de você já começar a colocar ela em prática, você vai ver que ajuda muito. Essa segunda é uma técnica de respiração. A respiração, aí ela já envolve não só essa parte mental, igual eu falei, que é toda a análise que a gente pode fazer, mas também a questão de você realmente mudar a sua fisiologia. Ou seja, você está mudando realmente como está, vamos falar assim, o seu organismo funcionando por dentro, porque o oxigênio, quando você começa a fazer uma respiração muito curta, você começa a não absorver de forma correta. E eu não quero entrar em parte muito específica aqui, mas é mais para você entender que se você faz uma respiração muito superficial, imagina toda vez que você entra numa situação de medo. O que acontece é que você começa a fazer uma respiração muito rápida. Essa respiração rápida e curta, ela acaba atrapalhando, porque ela é muito mais ligada à adrenalina, que vai deixar você ligadão, e se você tiver com medo naquele momento, o medo ele vai ampliar e tomar toda a concentração sua para o medo, e não para o que você deve fazer. Então o que você tem que fazer nesse momento é o contrário, é você começar a fazer uma respiração mais curta. Se quiser fazer um teste, vamos fazer um teste rapidinho aqui agora. Você vai pegar durante 1 minutinho, rapidinho, e fazer uma respiração bem curta, não precisa ser nem 1 minutinho, vai fazer só um pouco, junto comigo aqui assim, só para você testar como é que a respiração altera, como você está se sentindo. Então começa, fazer uma respiração só pelo nariz, não precisa fazer nada como se fosse um cachorro, nem nada não, é simplesmente para você sentir como essa alteração mexe com a sua visão e com como você está percebendo o seu ambiente. Então, respiração bem rápida e curta aqui assim. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca e bem rápido. Presta atenção no seu ambiente. Presta atenção como é que sua visão muda. Se você observar a sua própria pupila, você vai conseguir ver uma modificação nela. Lógico que aqui eu fiz bem curtinho, mas tenta sentir. Sente como é que ficou. O seu coração acelera. Você literalmente está mandando o seu corpo ficar pronto para uma luta. O problema é, você está colocando ele pronto para uma luta com a coisa que você quer realmente resolver ou com aquele medo irracional que você ainda não sabe do que se trata. E aí isso é ruim. E agora a gente vai fazer o contrário. Tem uma técnica que chama box briefing. Essa é uma técnica que eu ensino os alunos na aula, ensino as pessoas que basicamente você vai fazer uma respiração, ela pode ser 3 segundos, 4 segundos, geralmente eu gosto de fazer 4 segundos. Você vai fazer
4 segundos em cada fase da respiração. Então você vai puxar o ar durante 4 segundos, puxando o ar 4 segundos. Você vai prender a respiração durante 4 segundos. Depois você vai soltar o ar durante 4 segundos e finaliza os 4 segundos. Então é uma caixa. Você fecha essa caixa com os seus 4 segundos em cada fase. Então, vamos fazer um ciclo para você sentir. A gente faz 2 ciclozinhos de respiração desse e você sente como é que isso já começa a modificar. Então, bem devagarzinho a gente vai. Segura. Solta. Segura. Puxa. E solta devagar. E prende os últimos 4 segundos. Isso, pode respirar normal agora. Só de você sentir isso, as duas diferenças entre fazer uma respiração rápida e uma respiração curta, uma respiração mais longa, você já começa a perceber como isso muda a sua forma de pensar. Você consegue ver agora que você consegue pensar com mais clareza, você consegue perceber que você consegue analisar a situação de forma melhor, e você não está mais naquela correria. A sua pupila vai mudar, a forma como o seu organismo interage com o ambiente muda. Por quê? Você mudou fisiologicamente como o seu organismo está funcionando nesse momento. Então, a respiração é uma das melhores técnicas para você começar a lidar com medo. A primeira técnica ela é muito boa, porque ela está para você identificar o que está te causando aquilo. Essa segunda é justamente para que você consiga analisar isso com frieza. Porque eu sei que, principalmente quando você encara alguma coisa que te dá medo, às vezes você vai deixar esse medo tomar conta de você e você não vai conseguir analisar com calma isso. Eu não falo para você fazer esse tipo de respiração na hora que você vai fazer o salto, porque aí já existe outra coisa. Quando você quer fazer um salto, você quer que seu corpo esteja reagindo, você quer que seu corpo esteja funcionando da melhor forma possível, ou seja, você quer estar pronto para a luta. Você não quer estar lá relaxado e faz um salto que você vai chegar e vai se machucar. Não, você quer estar com o corpo pronto para poder realizar aquele movimento. Então, basicamente, é você ir aos poucos pegando essas técnicas e implementando no seu dia a dia. Se isso aqui foi útil para você, testa, depois você me fala como é que foi. Se você experimentou aqui, teve alguma sensação, pode colocar nos comentários. Durante essa semana, cada dia vai ter uma live diferente. Essas aulas são justamente para trazer um conteúdo para quem quer começar o parkour. Às vezes tem aquele medo de começar, às vezes fica aquele receio de fazer, mas às vezes porque também está querendo começar a fazer de uma forma mais desesperada, mais afobada, em vez de começar com tranquilidade, indo aos poucos e aprendendo um passo por vez. Essa aula vai ficar disponível depois, ela não vai ficar disponível aqui agora, daqui a alguns dias ela vai estar disponível na internet aí. Se tiver alguma pergunta, deixa eu verificar aqui se alguém mandou alguma pergunta aqui. Isso aí, o Danilo colocou aqui mais cedo, né, que só aprende a levantar quem cai. Aqui tem experiência no assunto. Mas basicamente é isso mesmo. Realmente, quando você começa a se colocar na situação, você também aprende a cair. Teve um vídeo para trás que eu ensinei como cair da forma correta, sem se machucar. Mas basicamente é que agora, primeiro você tem que começar a dominar esse medo, até mesmo para poder tentar. E depois que você tenta fazer aquilo ali, você sabe, por experiência mesmo, o que você deve fazer ou o que você não deve fazer na hora de fazer aquele movimento. Deixa eu observar aqui no Facebook. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Na próxima live, se tiver alguns comentários, vou responder aqui assim. Só respondendo os comentários da live anterior. O pessoal perguntando, principalmente dentro da parte de como emagrecer com o parkour. Como é que vai fazer na cidade dele? Como é que você começa isso na prática? Primeira coisa, quando você vai começar a fazer a movimentação, principalmente quando você quer focar em emagrecimento, uma das primeiras coisas que você tem que focar é constância. Não adianta nada você ficar pensando em fazer uma coisa e nunca colocar aquilo em prática. Constância, vai para a prática e começa a fazer. Então, não adianta. Eu sei que às vezes na sua cidade lá não tem os locais ideais. Pega aquele passo a passo que eu passei no vídeo, que é você começar aos poucos, ir sentindo, fazendo exploração. Depois é só verificar lá no vídeo que você vai conseguir achar. Mas
basicamente você tem que dar o primeiro passo e continuar seguindo isso, não adianta nada. A mesma coisa dos passos daqui. Se você quiser fazer alguma coisa, dê o primeiro passo e continua seguindo isso adiante. É isso aí, obrigado por assistir aqui e até o próximo vídeo.